meu sagrado, saúde sagrado de todos. Bem, hoje eu vim falar um pouco sobre o elemento fogo no paganismo, na bruxaria, na magia de uma maneira geral. Bom, para começar, eu vou falar um pouco sobre os 4 elementos, da importância do estudo dos 4 elementos, da gente se aprofundar. Muitas pessoas não dão muita importância, passa batido nesse tema, mas o estudo aprofundado dos 4 elementos, ele é essencial, primeiro, para as nossas magias, né? As atribuições de cada elemento, para os nossos entendimentos, para o nosso autoconhecimento que é tão importante para quem está no caminho, né? Buscando seguir um caminho espiritual, de evolução, de elevação, de entendimento, de expansão de consciência. É essencial entender mais profundamente tudo sobre os 4 elementos, né? Cada elemento por si só é um mundo de informações, de maneiras de se trabalhar. Então eu vou fazer uma pequena introdução sobre o elemento fogo na bruxaria. Não dá para falar sobre tudo porque é muita coisa. Mas, basicamente, o elemento fogo ele é um elemento masculino, expansor. Tanto que o símbolo do elemento fogo é um triângulo com a ponta para cima. Essa ponta para cima significa justamente que ele está sempre voltado para o alto. Alto significa não céu, mas as forças do outro lado, os outros planos, né? O plano além do véu, né? Não o nosso plano físico. E ele é espiritual. O fogo ele está muito ligado à espiritualidade. Então você sempre vai ver nas mitologias, em outros panteões, nos mitos antigos, sempre o fogo relacionado com essa expressão, fogo sagrado, porque realmente o fogo ele é sagrado, tanto que ele ganha um papel de destaque. Todos os elementos são importantes, mas o fogo ele ganha um papel de destaque. Por quê? Não dá para imaginar uma vida sem fogo, né? Não tem como, nem sem os outros 4 elementos. Mas para magia e para nossa vitalidade, o fogo ele é essencial. Bom, fogo é um elemento masculino, expansor, simboliza aqui o yin, né, que é a polaridade masculina. O ar também é um elemento masculino e a terra e as águas simbolizam o yang, que seria energias mais passivas, mais receptoras, né, e mais femininas. E o fogo, a simbologia dele, né, transmutação, transformação, banimento, cura, paixão, amor, vitalidade, todas essas são atribuições do elemento fogo. E por que o fogo ele é tão sagrado, né? O fogo na magia ele está muito presente. Tem festivais exclusivos do elemento fogo, tem deuses, né, deusas, divindades exclusivas do fogo que trazem essa energia. Um exemplo de um mito muito conhecido relacionado ao fogo é o mito de Prometeus, que era um deus grego que ele ousou aí desafiar Zeus, que era o deus dos deuses. Então ele roubou o fogo dos deuses para dar para os humanos. Aqui a gente tem a simbologia do fogo como clareza mental, como símbolo de liberdade, um símbolo de clareza mental, a chama da verdade, né? A verdadeira chama, que é a chama negra, né? E Prometeus roubou esse fogo que até então só as divindades podiam usufruir desse elemento e roubou para dar para os humanos. A simbologia é essa, que ele transgrediu, que ele se revoltou, que ele desafiou para dar o fogo para os humanos, aqui na simbologia da liberdade. Tanto é que Prometeus é um dos epítetos, por assim dizer, de Lúcifer. Lúcifer também, que se rebelou e também quis trazer a luz da verdade, né? A verdadeira luz, a verdadeira chama, né? Da verdade, da libertação, assim como Prometeus. Então é uma simbologia também do fogo, né? Num dos mitos antigos. Outra divindade também muito conhecida pela sua ligação com fogo é a deusa Vesta. Vesta é uma deusa romana, e ela é uma deusa do fogo e uma deusa do lar, né? É costume nos povos romanos eles terem muitos deuses lares, os deuses que eram cultuados dentro das casas.
E a deusa Vesta era uma deusa do fogo e uma deusa do lar. Então, era comum ela estar sempre sendo reverenciada com velas, na lareira, no fogo do fogão. Então, assim, aquele fogo estava sempre tomando ar de atribuição de sagrado, né? Porque ele trazia a prosperidade para dentro da casa, a harmonia, a união, aquele calor humano, a proteção para aquele lar. Então era uma deusa muito cultuada de proteção do lar e da família, né? Uma atribuição aí de uma deusa do fogo. Outro exemplo de deus do fogo, agora vem dos hindus, é o deus Agni. Aqui já pegando o atributo de mensageiro, né? De levar as mensagens. O deus Agni, né? Tudo a ver com ígneo, era um deus hindu. E ele era responsável por levar as mensagens. Então ele levava as mensagens dos humanos para os deuses e dos deuses para os humanos. Então, quando se fazia uma oferenda para alguma divindade, era esse deus que pegava essa oferenda e levava para o mundo dos deuses, né? E ao contrário, as respostas dos deuses para os humanos era esse deus que trazia. E esse deus é um deus de fogo, né? Ele está o tempo todo ali, com muito fogo ali, com muitas labaredas, né? Mas uma atribuição do elemento fogo. Então a gente vê muito fogo em muitas mitologias, né, relacionadas ao sagrado, relacionado à magia e à espiritualidade, né, espiritualidade de uma maneira geral. Indo agora para as celebrações e os festivais, a gente tem 2 festivais, que são festivais celtas, né, para quem segue a roda do ano, já conhece esses festivais, e são festivais essencialmente do fogo, que é o Lita e Beltane. Bem, Lita é o dia mais longo do ano, né, é o ápice do sol. Então, nesse dia, fazia-se festivais, né, de dança, muitas oferendas, muito fogo, muita fogueira, tochas, velas, para celebrar esse dia mais longo, celebrar o ápice do sol, do calor, né? E nesse dia, além de celebrar a vida, as pessoas plantavam as sementes para o futuro. Então, era um momento também de reflexão. Fisicamente, de plantar, né, as sementes, mas trazendo para o aspecto mental, humano, era aquele momento de você fazer planos, fazer projetos do que você queria colher futuramente. E o outro festival é Beltane. Beltane, que significa literalmente fogo de Bel, que é um deus de fogo para os celtas, ou belenos, enfim. E esse festival tem uma atribuição de mais sexual, mais sensual. É um momento que a natureza, ela está naquele, como se fosse no cio, né? Então era o momento ideal para quem queria engravidar, para quem queria ter um romance, ter um parceiro, uma parceira, né? Arranjar um amor. É no festival de Beltane, que é a união do masculino com o feminino, o deus com a deusa. E era um festival de fogo. Então era muito comum acender muitas fogueiras, muitas tochas, muitas velas. Até para quem assistiu às Brumas de Avalon, tem uma representação desse festival, com muito fogo, muitas fogueiras, enfim, muita dança e muita sensualidade também, né? Que o fogo representa isso também, a sensualidade, a paixão, o sexo, tudo isso também está ali permeando as energias, né, do fogo. Bom, esses 2 festivais, essencialmente do fogo. E tem um outro festival que ele não é do fogo, mas ele tem aqui 2 representações do uso do fogo nesse ritual, que é o Samaim, que é mais conhecido como Halloween, que é o Festival dos Mortos, que seria um rito de passagem, seria um ano novo das bruxas, para quem segue a roda do ano. E nesse festival tem o rito da queima dos pedidos. Então, pegava-se o caldeirão, colocava-se ervas de banimento, de descarrego, de expurgo, enfim, ervas de banimento. Escrevia-se o que você queria banir, né? O que você não queria mais, doenças, dificuldades, limitações, medos, e você queimava nesse caldeirão, usando a atribuição do fogo de banir, de exterminar, de eliminar, né? Você usava essa energia do fogo para eliminar aquilo que você não queria mais na sua vida. E a outra parte desse ritual, que também usa fogo, é outro caldeirão, ou limpa-se o mesmo caldeirão, já coloca ervas de atração.
louro, alfazema, canela, enfim, ervas para atrair amor, prosperidade, saúde. Aí você fazia os pedidos de tudo que você queria atrair para esse novo ano, para esse novo ciclo e queimava. Agora já puxando a energia do fogo, essa atribuição de levar a mensagem para o mundo dos deuses, né? Então usava-se esse fogo e essa queima dos nossos pedidos, para levar para o outro lado, né? Para os deuses, para as divindades, enfim, para os nossos pedidos serem ouvidos. Então, só para citar alguns exemplos de como o fogo é importante, de como ele é e era usado na bruxaria, nos rituais antigos. E agora sim, no nosso dia a dia, né, a nossa energia. O fogo, ele é a energia que faz a gente levantar da cama todos os dias. É aquela energia que faz a gente ter tesão pela vida. Tesão de namorar, tesão de ir trabalhar, de estudar, de viajar, de aproveitar uma boa bebida, uma boa comida, aproveitar os bons momentos. É no fogo que a gente encontra essa vitalidade, essa energia para a gente vivenciar isso tudo. Para você ver como o fogo é importante, né? Sem o fogo a gente não tem essa vitalidade. Então é comum que pessoas que não têm muito contato com o fogo, nem têm muito essa energia do fogo, falando de astrologia um pouco, pessoas que têm que tem pouco fogo no mapa, são pessoas mais apáticas, mais preguiçosas, medrosas, são pessoas que não têm muita vitalidade e até se tornando até um pouco depressivas também, né? Ao contrário, quem tem excesso de fogo, né, muito fogo no mapa, muito fogo, né, em si, que lida muito com fogo, que chama muito essa energia, o excesso do fogo ele faz as pessoas ficarem agressivas, violentas, irritadas, extremamente egocêntricas, arrogantes. O excesso de fogo faz com que a gente não consiga se concentrar, né? Porque o fogo ele joga muita energia para todas as direções, então o excesso desse fogo, você não consegue terminar projetos, você sempre começa as coisas e não termina, porque você está com excesso de fogo. Então o que fazer quando está com excesso de fogo? Buscar mais a água, que é o elemento oposto e o elemento que acalma o fogo, para dar uma equilibrada, né? E já quem tem falta do fogo, é interessante buscar mais essa energia. Como que a gente busca mais energia do fogo para a nossa vida, né? O mais comum são as velas. Só o ato de você acender uma vela no ambiente já muda o ambiente, já muda a atmosfera, já muda o clima, né? Acender uma vela já é um ato mágico por si só. Uma simples vela já muda a atmosfera do ambiente. Então, você meditar olhando para a chama de uma vela, você acender o fogo do seu caldeirão, se possível você observar uma fogueira, também é importante. Tomar banhos de sol, tomar banhos de sol é muito importante, até para a nossa saúde física, né? Tomar banhos de sol faz até sintetizar algumas vitaminas, né, no nosso corpo, então é tão importante o sol, né, que simboliza aí o fogo na natureza, né? Um dos exemplos do fogo na natureza. O fogo na natureza também se apresenta nas lavas do vulcão, né? Também é um outro exemplo, não tão comum, mas o sol, né, está aí para todos, então quando a gente está com falta de energia do fogo, tomar um banho de sol é importante. Uma outra maneira de se conectar com o elemento fogo, sem ser de maneira física, e se você sem o sol, né, se você não pode tomar sol ou você mora em algum local que não tem sol, é através da dança. A dança é uma maneira de você se conectar com as energias do fogo. Então você colocar uma música animada, uma música sensual e você dançar, você se mexer, se movimentar, você vai suar, você vai acelerar a sua respiração, vai aumentar a sua temperatura e você oferecer essa dança para o elemento fogo, você convidar as salamandras para vir dançar com você. É uma ótima maneira de você se conectar com essa energia do fogo. É muito, e é uma das maneiras que eu mais gosto também. É muito interessante, é muito prazeroso se conectar com o fogo dessa maneira, né? E se conectar com os elementais do fogo também. E outra maneira é cozinhando, né? Aqui já envolve já outros elementos.
E a alquimia, você vai transformar os alimentos em um novo alimento. Então você cozinhar com intenção, usando ali o fogo, né, o calor do fogo, a chama ali do fogão a lenha, enfim. E você fazer isso com intenção, você consegue se conectar com as energias do fogo, né? Você bota no seu pensamento o que você quer transformar, o que você quer transmutar, né? O que é que você quer limpar, né? O fogo, ele é um agente purificador, né? A transmutação, a purificação é uma atribuição importante do elemento fogo, né? Então, tanto que ele está presente em muitas ritualísticas. Outra maneira de usar o fogo, muito presente até em religiões de matriz africana, no uso dos banhos. Como? Existem ervas do fogo, né? Ervas do fogo geralmente são ervas com sabor forte, com cheiro forte. E o uso da bebida. É muito comum usar a cachaça, né, o marafo, para fazer banhos com ervas. E também a presença aí do elemento fogo, né? Fazer um banho com cachaça, com ervas de banimento, ervas de descarrego, usando a cachaça. Ali você está usando vários elementos e o fogo vem para fazer aquela purificação, aquele banimento. Então é outra maneira também do uso do elemento fogo. E para encerrar, por que é tão importante a gente estar ali conectada com fogo, estar sempre com fogo em dia, né? Porque a gente precisa dessa energia para viver, para a gente conquistar os nossos objetivos, para a gente não desistir no meio do caminho, né? Às vezes a gente desanima, né? Às vezes baixa um pouco a energia. O fogo não, o fogo ele mantém essa energia, mantém essa vitalidade. Então é tão importante para a gente que está sempre em processos, altos e baixos, as demandas do dia a dia. Então estar com o fogo em dia é extremamente importante, ainda mais no mundo que a gente vive, em que tem muita competição o tempo todo, muita demanda para a gente resolver. Então a gente precisa dessa energia vital para a gente dar conta de tudo, para a gente ir dar conta de tudo e com prazer, sentindo tesão, sentindo alegria, sentindo uma paixão. Então por isso que a gente não pode deixar de se conectar com o elemento fogo, com os 4 elementos, né? Porque o caminho do meio é o que a gente tem que buscar. Tá sempre ali nesse equilíbrio entre os 4 elementos, né? É o que a gente tem que, é a nossa maior tarefa como magista, é equilibrar os 4 elementos dentro da gente, né? E sempre manter ali os 4 em harmonia para não haver ali um desequilíbrio, né? E mantendo o fogo em dia. É o fogo que faz a gente alcançar os nossos objetivos. E também eliminar o medo. O medo, principalmente para quem faz muito processo, para quem está sempre na espiritualidade de maneira ostensiva. O fogo ajuda a gente a eliminar os nossos medos e as nossas limitações. Então, quem quer eliminar os medos, quem quer dar um passo à frente, quem quer ter mais força, mais coragem, mais vitalidade, não pode deixar de se conectar com o elemento fogo. E é isso.